Métricas em Kanban. Os sistemas Kanban dependem de todos os membros da equipe de trabalho para entender onde o ciclo de produção está em um determinado momento. O trabalho deve ser monitorado de maneira confiável em um sistema que seja simples para todos acessarem. Os cartões físicos podem não ser viáveis na força de trabalho móvel de hoje, mas existem aplicativos e programas que fazem a mesma coisa. Compreender o fluxo do começo ao fim de cada vez que está dentro desse fluxo é o coração do gerenciamento do Kanban. Ser capaz de prever o tempo tanto do lead time quanto do cycle time é muito importante para evitar gargalos. O cycle time é uma métrica-chave para os times Kanban. Cycle time é a quantidade de tempo que uma unidade de trabalho leva para percorrer o fluxo de trabalho da equipe desde o momento em que o trabalho começa até o momento em que é entregue. Ao otimizar o tempo do ciclo, a equipe prevê com confiança a entrega dos trabalhos futuros. O lead time é o período desde o momento em que uma tarefa entra no sistema de trabalho até o ponto que é concluída. Tendências. A análise das tendências do fluxo de trabalho pode ajudar no planejamento da capacidade na alocação de recursos. Taxa de transferência. A medida mais crítica é a taxa de transferência, ou também chamado throughput. Otimizando o seu Kanban. O Kanban varia de um nível de equipe até um nível organizacional, com cada equipe tendo seu próprio conselho e a gerência sênior supervisionando um conselho organizacional. Vejamos outras dicas de implementação. 3 tipos básicos de melhorias no processo são possíveis. Primeiro, remoção de gargalos. Segundo, redução de resíduos. Terceiro, consistência crescente. Estimativas. Os sistemas Kanban dependem de todos os membros da equipe de trabalho para entender onde o ciclo de produção está em um determinado momento. Primeiro passo, dividir todo o projeto em pequenas tarefas. Segundo passo, alocar cada tarefa aos membros do time. Terceiro passo, estimar o esforço necessário para concluir cada tarefa. E quarto passo, validar a estimativa. Classes de serviço. As datas de entrega padrão e fixa mantêm a produção estável, acelera o fluxo, assim como datas de entrega indefinidas. Acordos de nível de serviço. Para determinar uma estimativa de conclusão, reduzir a possibilidade de gargalos e manter o trabalho fluindo, um SLA deve ser implementado. Políticas. O fluxo de trabalho acordado se traduz em política, permitindo que cada equipe execute suas tarefas com pleno conhecimento de quais são suas responsabilidades. Podemos visualizar que dentro do desenvolvimento de software, você encontra na área de metodologias e frameworks o Kanban, gerenciamento visual. Uma filosofia que funciona é melhor gerenciada por sistemas visuais como o Kanban do que listas ou planilhas baseadas em texto. A filosofia postula que a visualização do trabalho, como está sendo feito, melhor revela problemas em estágios anteriores, levando a soluções de menor custo. Recursos, sugestões de plataformas. Aqui estamos sugerindo algumas plataformas para que você possa pôr em prática e começar a criar os seus Kanbans. O Get Kanban, Kanbanize, Trello e muitos outros que você encontra facilmente pela internet. O que há de errado com o sistema atual? Esgotamento, erros frequentes sobre a produção, reclamações sobre a produtividade, baixo rendimento, leva a um planejamento vago da sprint, muito trabalho acumulado em uma sprint e gargalos não identificados. Eliminar desperdício. A filosofia Lean considera tudo que não agrega valor ao cliente como desperdício, entre aspas, muda. Esses resíduos podem incluir trabalho parcialmente realizado, processos extras, recursos extras, troca de tarefas, esperando, movimento, defeitos e atividades de gestão. Blocker. Um fator interno ou externo que impede o progresso, limitando assim a capacidade do trabalho,
passar de uma fase do processo para a seguinte. Troca de tarefas. Também conhecido como a troca de contexto ou multitarefa. Deslocar a atenção entre várias peças de trabalho. Limitar a alternância de tarefas pode permitir que uma pessoa trabalhe com mais eficiência, minimizando a quantidade de tempo necessária para redirecionar a função cognitiva para uma nova atividade. Processo: uma série de ações, etapas ou estágios pelas quais uma peça de trabalho passa a ser considerada concluída. Mapa de processo: uma representação visual das etapas necessárias para concluir um trabalho. Kanban como fluxo. O Kanban fornece um fluxo constante de tarefas que atingem 100% de conclusão, ajudando sua equipe a gerenciar o desenvolvimento diário com o mínimo de problemas de sobrecarga e bloqueio.